pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio da nossa quarta temporada do Juntando os Pontos. Meu nome é Maria Larissa e a gente tá hoje com um episódio que eu acho que vai ser bem interessante, assim, para quem tem interesse em conhecer uma área nova na medicina, que a gente vai conhecer também hoje um pouco mais com uma pessoa que a gente já começou aqui a conhecer e que vai ter muito a agregar no nosso podcast. É isso, sejam bem-vindos. Meu nome é Lucas, quarta temporada bombando. Hoje com um tema que é pouco falado na graduação, por isso será muito bem explorado aqui no nosso podcast, eu espero. A gente tem muitas curiosidades, então já manda esse episódio para os seus amigos da faculdade, para quem se interessa por medicina e para quem quer descobrir uma área nova, que você já sabe qual é, porque está no título. Eu não sei porque a gente faz esse suspense todo, mas fica aí até o final. Hoje nós estamos aqui com a doutora Laluna Brandão. Ela é médica pela UFPE, endoscopista, cirurgiã geral, médica reguladora e socorrista do SAMU Recife e operadora de suporte aeromédico. E vem ensinar pra gente tudo que ela puder, que a gente tá querendo aprender tudo sobre sua carreira e sobre suas experiências. Seja muito bem-vinda, doutora. Vamos lá, obrigada. É um prazer estar aqui com vocês. Fiquei muito feliz pelo convite. E o que eu puder agregar, estou aqui. A gente já começou aí a se conhecer, a trocar umas ideias e a gente quer conhecer um pouco da sua história. É isso, a gente sempre recebe alguns convidados que já estão onde a gente espera chegar um dia, né? Já formado, já trabalhando, já no mercado de trabalho, mas a gente gosta de começar a história pelo começo. Então, o que é que te levou para a medicina, né? Conta um pouquinho lá do começo da tua história para depois a gente chegar nos finais aqui. Certo, então vamos lá para a criança Laluna. Boa, vamos começar do começo. Uma criança muito sapeca, muito ativa, muito estudiosa também, que eu sempre tive o exemplo dos meus pais, sempre estudando. O sonho do meu pai era ser médico, né? Assim, uma criança que não teve muitos recursos, nem meu pai nem minha mãe, mas que sempre estudaram muito. E meu pai conseguiu ser biomédico e minha mãe é psicóloga, certo? Mas eles sempre deram para mim, para minha irmã, o intuito de crescer. Sempre, independente de onde você esteja, sempre crescer. E eu sempre amei cuidar. Eu cuidava dos animais, eu cuidava de alguém que estava doente, fazia os curativos. E eu me vi muito conseguindo realizar um dia o sonho do meu pai. Ele, na minha infância, ele era muito estudioso, gostava muito de medicina, inclusive tinha muitos livros de psiquiatria, de neurocirurgia. Nossa. Então, eram assuntos que eram discutidos na minha casa e aquilo sempre estava na minha cabeça. Se eu serei algo, eu serei o melhor que eu puder, e o que eu mais admirava, por conta dele, naturalmente, era a medicina. E Laluna foi crescendo, né? Saiu do interior, veio para Recife com 11 anos e passou a estudar, como sempre, e deixa eu voltar, só uma outra coisinha que meu pai também colocava muito na minha cabeça e na da minha irmã. Ele admirava muito também os Agulhas Negras, a Academia do Exército. Estamos fazendo conexões aqui. Conexões, exatamente. Por isso que eu acho importante nesse episódio comentar sobre isso. Então, eu sempre ouvia entre os médicos, entre a medicina e entre engenharia, certo? E não é engenharia qualquer, era ser engenheiro da AMAN, estar nas Agulhas Negras só. E isso, minha gente, de Bom Jardim, né? Bom Jardim, uma cidade pequena no interior de Pernambuco, mas na minha cabeça era aquilo, o meu futuro seria algo grande, independente das condições. Eu também não tive uma infância com luxos, com grandes oportunidades, mas meus pais sempre fizeram de tudo para que nunca faltasse educação para mim e para minha irmã. Sempre podia faltar, eles diziam, podia faltar qualquer outra coisa, mas livro, educação não falta. Fantástico. E graças a Deus, minha irmã conseguiu se tornar engenheira. Ela fez engenharia eletrônica na Federal. E no ano que ela passou em medicina, meu pai faleceu. Putz. Eu estava no 2º ano do ensino médio. E assim, foi um baque muito grande em mim, na família inteira, né? E eu já naquele sonho de que ela seria engenheira e eu seria médica, porque eu me encaixava muito nisso. No primeiro ano que eu tentei o vestibular, eu não passei, né? Foi assim, um período muito, muito difícil.
Mas, enfim, depois, no terceiro ano que eu estava fazendo, no segundo ano de pré-vestibular, eu passei em medicina com louvor, graças a Deus. Pude escolher entre federal e a UPE. E como meu pai tinha sido da federal e esse era o nosso grande sonho, minha irmã também estava na federal, então eu fui para lá, né? Fantástico. Já um check na minha vida de sonhos. E desde o primeiro período, eu até comentei isso com vocês, eu já sabia o que eu queria fazer. O que era difícil, o que era, assim, que se encaixava comigo também era a cirurgia geral. Eu me encantei pelo mundo da cirurgia geral de uma forma absurda. Perdão, isso dentro da faculdade já ou isso vinha de antes? Não, isso dentro da faculdade. Primeiro período, anatomia, me apaixonei. Fui monitora de anatomia do primeiro período, depois do segundo período também. Fui monitora de iniciação à técnica cirúrgica. E, assim, tudo voltado para isso. Todos os momentos, plantão voluntário, que eu podia, era na cirurgia. Nas férias, eu ia praticamente todos os dias acompanhando um cirurgião no particular, um cirurgião digestivo. Então, assim, eu fui me encaminhando e já construindo um aprendizado. Digamos que no sexto, no sétimo período, eu já instrumentava muito bem, porque eu tinha esse conhecimento que eu já tinha adquirido fora. Então, quando eu terminei a faculdade, que eu sabia que eu queria cirurgia geral, mas que eu não entrei de imediato por opção. Passei 2 anos trabalhando, que aí eu fui trabalhei bastante em área vermelha, trabalhei bastante em UTI, criei uma bagagem muito boa. Quando eu entrei na cirurgia geral, era notório a diferença de quem, por exemplo, tinha terminado a faculdade e ido para a residência. Porque eu manejava pacientes graves com tranquilidade, eu instrumentava muito bem, então eu consegui dar saltos, sabe? Ter um conhecimento básico para conseguir crescer, digamos assim, em outras áreas. Então, no momento que eu conseguia ajudar numa instrumentação mais rápida, eu ganhava tempo para, no meu momento livre, em vez de estar descansando, eu ia acompanhar a urologia, digamos assim. Eu sempre fui muito curiosa e sempre me dediquei muito. Meu lema sempre foi dormir para quê, né? De madrugada, vamos fazer alguma coisa. Vamos estudar, vamos criar. Mas eu tô falando demais. Não, tá ótimo. Aqui, ó, meu Deus. Eu sou todo ouvido. Eu imagino que a audiência também. Enquanto tu foi falando, eu achei muito interessante essa questão da residência, né? Toda vez que a gente recebe um convidado aqui, o conselho de sempre não basta mais fazer somente a medicina, garanta uma residência, faça uma residência. Só que a gente escuta muitos conselhos diferentes em relação a isso. Por exemplo, tem gente que aconselha que faça logo, para não perder o pique dos estudos, para não... Enfim, porque a concorrência está aumentando cada vez mais. Mas tem gente que aconselha que trabalhe um pouco, para chegar um pouco mais experiente na residência e não ser aquele residente que é de carimbo, que não faz muito bem. Agora, doutora, a gente já tem essa percepção, né? Como eu falei, já são algumas temporadas que a gente faz e agora eu comecei o internato e aí é bem perceptível, assim, quem passou direto da residência era algo que eu não tinha visão enquanto acadêmica. Você consegue ver uma diferença, até para um problema assim que seja mais clínico, uma questão que às vezes a pessoa não é da residência dela, é uma questão de fora. E aí o pessoal fala assim, olha, eu trabalhei 2 anos, você percebe a diferença. Eu trabalhei 3 anos antes de entrar na residência. Você percebe que é diferente, assim. E aqui a gente escuta assim, olha, não se embeleze com dinheiro, vá logo fazer a residência. Tem gente que diz, adquire uma experiência, depois você vai... Pronto, o que eu poderia dizer como dica é que não há dica para você que vai servir para ele. Cada um vai ter um caminho a trilhar. Quando eu estava nos 2 últimos períodos da faculdade, a minha cabeça era, eu tenho que entrar logo na residência, porque eu já passei 3 anos de pré-vestibular. Apesar de ser muito jovem, eu já estou atrasada, eu estou terminando a faculdade com 24 anos, eu tenho que ganhar esse tempo. E, na verdade, quando algumas coisas no final da minha faculdade mudaram muito a minha cabeça e que eu decidi dar um tempo e ir trabalhar, foi a melhor decisão que eu tomei na minha vida. Realmente se mostrou muito diferente daquela cabeça engessada de que eu preciso ganhar tempo.
assim, avalie o seu momento, avalie as suas prioridades no momento, faça um planejamento, mas o planejamento ele é feito para ir sendo aprimorado ao longo do tempo. O seu planejamento de quando você tinha 10 anos de idade é diferente de quando você tem 20 anos e é diferente de quando você tem 30 anos. Então, assim, vocês veem trajetórias diferentes, histórias diferentes, porque são realidades e momentos diferentes. A gente viveu a pandemia agora. Quantos planejamentos não foram alterados por situações externas, por até situações internas que, não, minha prioridade realmente é estar com minha família, é ter mais tempo. Então, assim, cada um vai ter seu caminho. Eu fui muito feliz de ter parado, trabalhado 2 anos e entrado na cirurgia geral depois. Como eu disse, era notório, os meus R+, a maioria tinha sido de cara. E eles mesmos comentavam que o meu grupo, que não tinha nenhum que era recém-formado, o meu grupo era muito mais desenrolado. A gente tinha segurança, a gente conseguia dominar a enfermaria tranquilamente. Entende? Isso acabava a gente ganhando muito, porque residência já é estressante, residência de cirurgia geral é 1 bilhão de vezes estressante. Não se iludam, é estressante, é cansativo, suga mesmo de você, porque exige dedicação, né? Como tudo que a gente quer conquistar de verdade, ser expert, ser bom, vai exigir dedicação e vai exigir tempo. Eu fiz a residência no Otávio de Freitas, né? Toda a minha formação foi aqui em Recife, desde a faculdade, a residência de cirurgia geral e a residência de endoscopia. E, assim, a gente aqui tem uma formação muito boa porque a gente tem muitos desafios. Os hospitais públicos têm inúmeros desafios. E quem aprende em locais com desafios, quando pega algo na CNTP, isso aqui é o difícil, vamos lá, né? Coloque coisas difíceis, pode mandar que eu resolvo. Excelente. Fala mais um pouquinho, então, dessa época da residência de cirurgia geral, que eu acho que é interessante também, né? Como era a tua rotina, como era o tempo de estudos, assim, né? E a prática, enfim, era estressante. Mas o que é que era estressante, né? E me conta mais detalhes, assim. Certo, vamos lá. Eu fiz a residência de cirurgia geral de 2018 a 2020. Certo? Eu terminei em fevereiro de 2020. Eu já entrei na residência sabendo como funcionava. Por quê? O meu segundo rodízio do internato, né, no 10º período, foi lá no Otávio de Freitas, na cirurgia geral. E a partir da primeira semana eu virei para o residente e disse: eu posso ficar com você no plantão à noite? Eu não tinha nada, eu não tinha lavado roupa, não tinha lavado nada. Deixou eu ficar, pronto, vamos ficar. E a partir daí, todas as semanas eu estava lá em plantão voluntário por 1 ano e meio. Então, passei praticamente o meu internato inteiro dando plantão voluntário lá. Então, eu já tinha um carinho muito grande pelo Otávio de Freitas, eu já tinha aprendido muito lá, já tinha passado inúmeras noites ou inúmeros domingos de manhã, já conhecia todo o profissional staff, as enfermeiras, todo mundo. E quando eu entrei lá, eu também já sabia quais eram os desafios, mais ou menos tinha uma ideia do que eu ia enfrentar. Foi muito pior do que eu imaginava, por quê? Frase forte, né? também. Mas sempre é, nunca se iluda. Porque já no 3º mês de residência, o meu R igual desistiu. Eram 4 residentes lá, então nós ficamos em 3. E no 4º mês, outro desistiu. Então, de 4 só ficaram 2. A partir do R1, eu fui residente única. Então, quando o meu R igual estava em rodízio externo, eu estava na enfermaria. Então, eram 30 leitos para dar conta sozinha. Nossa. Exato. Com os meus R+, que acabou que depois, em um momento, uma das minhas R+, também acabou desistindo por problemas pessoais. E, assim, ficou muito pesado. Sabe? Algo que deveria ser dado conta por 8 pessoas, estava sendo dado conta por 5 pessoas. Então, assim, foi realmente muito cansativo. Mas também, em contrapartida, eu tive muita oportunidade de operar, muita oportunidade de resolver problemas. Então, eu virava uma maquininha, assim. Eu chegava muito cedo, né? Passava em todos os leitos, sabia tudo o que estava acontecendo, já ou ia para o bloco, porque eu tinha que dar conta das 2 coisas, né? Tanto da enfermaria quanto do bloco. Então, assim, cansativo, sim, certo? Bem cansativo, mas, assim, muito valioso para mim. Eu já estava casada há 4 anos
E o que é que a gente pensou? Meu sogro já estava me cobrando muito um filho, então vamos fazer o seguinte, em julho do R2, a gente libera, porque daqui a alguns meses engravida, né? Então vai casando tudo. Só que eu engravidei no mesmo dia. Aí tá que certo. eu tirei o DIU, entendeu? Pois é. Então, eu passei metade do R2 gestante. Nessa loucura de muito trabalho. Sobrecarga. Com um dos meus R1s também que desistiu, porque era muito pesado. Sim. E, enfim, dando conta de tudo. Acabou que eu disse que eu terminei em fevereiro, né? Sim. Normal 2020, pouco tempo antes de começar a pandemia. No dia 14 de fevereiro eu apresentei o meu TCC. No dia 16 de fevereiro meu filho nasceu prematuro. Nossa. Ele devia nascer no final de abril. Assim, foi bem diferente. Tudo bem não planejado. E acabou que, assim, eu agradeço muito a Deus pelas coisas que acontecem na minha vida. Eu posso não estar entendendo naquele momento, mas depois, olhando para trás, a gente sempre vê a mãozinha dele na gente. E enquanto meu filho estava eu já tinha ficado hipertensa, estava com, né, um controle grande na gestação, e enquanto meu filho estava na UTI, estourou a pandemia. Quem sabe se eu grávida na pandemia não teria ido embora eu e ele. Então, assim, graças a Deus vocês viram foto, eu tenho um menino Sim, lindo, hoje verdade. em dia, de 5 anos e meio, forte, graças a Deus, super saudável. E foram esses os caminhos que Deus trilhou para mim. Eu agradeço muito. Eu achei interessante, porque conforme a senhora ia falando, eu pensava, poxa, isso aqui... Aí a gente faz cortes do episódio pra postar nas redes sociais. Aí eu, poxa, esse seria um corte legal. Chegou um ponto que eu tava assim, meu Deus, não tem como fazer um corte desse episódio. Tipo assim, o corte é do começo até o final. Porque foi muito interessante, assim, a forma que a senhora falou. E a gente pode entrar em vários aspectos. Mas eu queria falar primeiro da questão dos seus colegas que desistiram em relação à cirurgia geral. Foi pela sobrecarga, foram questões pessoais, aleatórias, e como essa percepção, assim, mulher casada, grávida, casada, com um filho na residência da cirurgia, numa residência pesada, assim, até para englobar mais gente da nossa audiência, assim, como é ser uma mulher neste meio tão pesado? Sim. Graças a Deus, tudo vem mudando muito para as mulheres, né? Ao longo dos anos, na época das nossas mães, era diferente de hoje e, se Deus permitir, as coisas vão ainda melhorar. Mas não é igual. Acredito que nunca chegará a ser exatamente igual. A gente é vista de outra forma, como sexo frágil, naturalmente. E eu acho que a gente, em meios masculinos, eu trabalho 100% em meios masculinos. Medicina, muito homem. Cirurgia geral, muitíssimo homem. Endoscopia, bastante homem. Aviação, não preciso nem falar. Então, assim, eu sempre fui, voltando para lá, aluna criança, eu sempre fui o filho homem que meu pai nunca teve. Então, assim, eu sempre fui muito molecona, sempre acompanhei tudo, sempre estava junto com ele no que você imaginasse. Pescaria, caçar, construção, tudo, eu estava lá, sabe? Então, eu sempre fui muito assim, eu posso, eu faço, não tem desafio que me pare. E, pelo contrário, quando dizem que eu não consigo, aí é que dá vontade mesmo de fazer, sabe? E eu acho que isso influenciou muito já no começo da faculdade. Eu decidi, eu quero cirurgia geral, sabe? Estão dizendo que não é para mim? Eu vou fazer. Vai ser para mim agora. Estão dizendo que eu não vou dar conta da residência de cirurgia geral? Vamos lá. A melhor, a que mais dá conta, a que o mês que está lá, tudo funciona como deve, entendeu? Agora, por outro lado, tem a questão também, ser firme pode ser interpretado como ser chata, ser incompreensível. Assim, depois que eu me tornei mãe, você vai ficando mais mole, né? Você vai ficando mais paciente, mais cuidadosa. E eu vejo que o relacionamento que eu criei com os meus R-, eu cobrava muito, porque na época eu via que eu precisava cobrar muito. Então, isso talvez tenha me afastado bastante deles. Enquanto na residência de endoscopia, eu já era mãe, eu tive essa reflexão e eu fiz completamente diferente. E eu tenho um relacionamento maravilhoso com minhas R-, porque eu me tornei uma pessoa melhor, porque eu cresci como pessoa, né? Porque a pessoa vai ficando mais velha, vai ficando mais consciente. E é um marco, né? É um marco. É um marco. É um marco biológico, é um marco hormonal, é um marco de
de idade mesmo. E assim, voltando para a parte da cirurgia, eu sei que eu fui muito firme, eu sei que eu fui muito chata. Eu sei que tem muitos doutorandos que me amavam, porque eu ensinava, eu pegava na mão, mas eu chamava de meu monstrinho, eu chamava palavrão, e não acredito que tu ainda não tá fazendo isso, sabe? Pô, Esses dias no bloco cirúrgico, eu tô rodando com mais 3 pessoas. Aí chamaram a gente de carniça, o staff. Peraí, meu parceiro, me ajuda. Carinho. E ele, tipo assim, super querido com a gente. Do nada, as carniças dos internos. Meu Deus, Mas é o fim veja, dos tempos. Só fala isso pra você porque gosta de você. É verdade. E fica marcado. Pelo menos ensinou a gente, né? A gente fica assim, tá bom, passa. Meus tá monstrinhos, meus demôniozinhos, entendeu? Agora puxava. E assim, tem doutorando que era doutorando meu na época, que eu encontro até hoje, assim, que me abraça, que me agradece. E tem outros que não me querem ver pintada de ouro, porque eu realmente puxava. Se tava fazendo corpo mole, nem viesse pra perto de mim. Agora, uma coisa interessante também que a gente percebe com os episódios, às vezes tem umas personalidades que a gente traz que tem uma mente assim, blindada. E eu acho que você é uma dessas, porque tem que realmente ter assim uma mente. Eu não sei se vem da Lalu na criança, ou se às vezes vem e se aprimorou durante os anos de faculdade, assim. Só que você tem uma ideia muito firme, que eu acho que vale tanto para a cirurgia, para a parte da endoscopia e também para a parte da aviação. Que a gente quer entrar nisso também. Precisamos entrar. Vamos embora. Eu falei 10 vezes aqui no off que eu tenho um irmão que é da área da aviação. Vou citar ele mais uma vez. Ele adoraria fazer parte desse papo. Mas eu queria saber, porque, de novo, né, a gente já teve essa conversa antes. Não é uma área que a gente explora na faculdade, não é uma área que a gente tem contato facilitado. Como é que isso virou uma possibilidade na tua vida? Tu era cirurgiã, tu estava na residência, aí tu engravidou, agora é mãe... E aí, do nada... Não foi assim. Show. Vamos lá. Tudo começa na faculdade, eu conhecendo o serviço do SAMU de Recife, né? SAMU Metropolitano do Recife. E um dos meus rodízios era aquela coisa, né? Você escolhe os rodízios, tenta ficar nos que são mais bem falados. E sempre falavam muito bem do SAMU. E eu consegui ficar no SAMU. E eu me apaixonei, gente. Eu amei, porque... Era uma coisa que criança, eu via, eu vou ser da emergência. Outra coisa, não só cirurgia geral, mas a emergência sempre foi uma paixão minha de faculdade. Eu fiz parte de liga de urgência e emergência. Então, assim, sempre estava com cirurgia geral / emergência na vida. E SAMU, né? Aquela coisa, poxa, eu vou usar aquele macacão, eu vou realmente agir, eu vou conseguir mudar a Golden Hour, participar realmente da sobrevivência daquela pessoa. E eu sempre admirei muito isso. E tanto que eu coloquei mais de uma vez para rodar no SAMU na época do internato. E calhou que, mão de Deus na minha vida, quando eu estava no final da faculdade, apareceu um concurso da Prefeitura do Recife, eu fiz, né, como clínica e sem perspectiva. Isso foi em 2014, certo? Faltava um ano para eu terminar. Eu terminei em 2015 e estou fazendo 10 anos de formada agora, vê como eu estou velha. Oh, meu Deus. E aí, obviamente, eu já tinha esquecido esse concurso, né? Em 2020, na pandemia, chamaram todas as pessoas de todos os concursos anteriores. Meu Deus. E eu fui chamada. De 2014. E eu fui chamada. E assim, obviamente não acreditei. Eu estava na licença maternidade. Já fui chamada na licença maternidade. E eu iria inicialmente para uma policlínica. Mas aí eu comecei a conversar com algumas pessoas. Eu já estava dando alguns plantões como cirurgiã, assim, coisa muito pequena. Por quê? Como meu filho nasceu prematuro, ele teve um internamento prolongado por causa da questão respiratória, o pulmão muito pouco desenvolvido, e ele ficou com o diagnóstico de broncodisplasia pulmonar. Então, os 2 primeiros anos de vida, fazer imunossupressor. Imagina, ter um bebê prematuro pequeno, com imunossupressor em casa. Então, assim, meu retorno ao trabalho foi muito pontual, sabe? Mas, em um desses plantões, conversando com uma pessoa, ele me disse, por que você não coloca esse seu vínculo para o SAMU? Eu, caramba, vou atrás disso. E aí eu fui atrás, conversei com algumas pessoas, falei que eu já era cirurgiã, que eu tinha interesse de ir para o SAMU, e quando eu comecei a trabalhar, foi diretamente no SAMU.
Que fantástico. E, indo para a parte aeromédica, eu entrei no SAMU no final de 2020. Em 2022, nesse período 2020-2021, a parte do aeromédico aqui de Pernambuco, ele estava desativado, tinha sido desativado alguns anos antes, que antes operava com a PRF e com o GTA, que é um convênio de polícia militar e bombeiro militar, e com a equipe de saúde do SAMU, mas isso não estava ativo, eu realmente desconhecia o funcionamento desse modelo. Em 2022, no começo do ano, surgiu para os plantonistas que iria ser retomado o aeromédico. E quando eu vi isso, plim, desafio. Desafio, opa, comigo, eu quero, vamos lá. Não só por isso, meu marido, ele é enlouquecido por aviação desde que era criança. Tanto que a gente tem simulador de voo em casa. Que massa! Entendeu? E assim... Os brinquedos legais, né? Os né? brinquedinhos assim, né? Tranquilos. E o sonho do meu marido de criança era ser piloto de helicóptero. Então, imagina quando eu cheguei em casa com a notícia. Você não acredita que eu posso ter a oportunidade de trabalhar no helicóptero? Ele, mentira. Não acredito. Vida de videogame. Me apoio completamente. Inclusive, me leva. Inclusive, me leva. Se puder me levar, me leva, né? E aí, eu conversando com as outras pessoas, não teve uma pessoa no universo que me apoiasse. Meu Deus. Disseram, isso é loucura. Você não tem nada a ver com isso. Vê, você aí, shape de muriçoca, não vai conseguir trabalhar, nada a ver, trabalha demais, é muito desgastante, e nananana, e aquilo, né, ouvia um, ouvia outro e eu vou fazer. Era só isso que eu precisava. Estão dizendo que eu não consigo, eu vou fazer. E aí, o treinamento acabou sendo só em agosto. Teve um TAF, né? Teve um teste de aptidão física. E eu passei. Olha aí. E, inclusive, muitas pessoas foram cortadas nessa etapa. E o curso foi uma semana lá em Alagoas, com o grupamento dos bombeiros militares de lá, que fizeram um treinamento. Foram 25 pessoas, metade era policial, militar e bombeiro aqui de Pernambuco, e metade era SAMU, entre médicos e enfermeiros. E foi um curso ralado, era aquilo que a gente estava falando, né? A partir da RBAC 90, que é a Regulamentação de Aviação Civil, que define, né, quais são as exigências de treinamento de tudo que envolve a aviação civil. A subparte O, ela fala sobre as pré-definições do que tem que ter no treinamento de um profissional de suporte médico, de um operador de suporte médico, que era algo que no passado não existia. Existia o profissional embarcado, existia o médico que fazia parte da tripulação, mas não era operador. Então, o que é que teve nesse curso? Teve a parte de mecânica, a gente aprendeu tudo como funciona um helicóptero, a gente aprendeu sobre meteorologia, aprendeu tudo que você imaginar que alguém do aeroespacial vai aprender, que o piloto aprende, o mecânico aprende, também é passado para a gente. Porque, como eu falei, a gente não é simplesmente um médico que está ali dentro cuidando do paciente, a gente faz parte da segurança da aeronave, de identificar possíveis riscos, se tem alguma falha, a gente também é responsável, sabe? E foi maravilhoso. Além dessa parte teórica de aprendizado, também de fisiologia de voo, para entender as variações, os limites para cada paciente, o que é que eu tenho que calcular, o que é que eu não tenho que calcular, o que é que eu tenho que levar, o que é que eu tenho que estar atento. Tem também a parte de resistência. Porque se existir algum tipo de incidente, de acidente com a aeronave, eu não posso me tornar uma vítima. Eu tenho que salvar a vítima e estar apto para me salvar também. E salvar pessoas da equipe que seja o que seja necessário. Então, teve resistência no mar, teve treinamento em piscina, prova em piscina, que inclusive era desclassificatória. Parte de apneia dinâmica, apneia estática, flutuação, salto de altura, que é o passo do gigante, que a gente pula também, se for necessário, a gente pula da aeronave. Teve também resistência na mata,
todo o aprendizado de alimentos, o que eu posso comer, o que eu não posso comer, como encontrar água, como fazer fogo, como criar uma cabana, tudo. É maravilhoso. Que massa. É muito legal. Não, imagina. E assim, são coisas extremamente importantes. Por quê? A gente tá voando. Sim. A gente sobrevoa a água, a gente sobrevoa a mata. Se você voar, quando você sai aqui do aeroporto de Recife, rápido, não precisa de 1 minuto, não precisa de 2 minutos, você já está num local completamente desconhecido, muito mato, ou então já está no mar. Então, imagina também no helicóptero, é a mesma coisa. Se você cair em algum lugar, você tem que, se for dentro da água, você tem que saber sair da aeronave, você tem que saber quando sair, porque se você sair logo, as pás te pegam do rotor principal. Então, assim, você tem que saber que você tem que esperar a aeronave ficar de cabeça para baixo para você poder soltar, para você se afastar o mais rápido possível da aeronave. E isso a gente não aprende em qualquer lugar. E se você também não souber disso, você morre na hora. Com certeza. Né? Quanto tempo é esse curso? Foram 7 dias. Impossível. Pois é, também acho impossível. Eu perdi 2 quilos, mas eu tive amigo bombeiro que perdeu 8. Meu amigo. Aprender isso tudo em 7 dias. Impossível. Enquanto tu estava falando, surgiu a curiosidade, né? Qual é a diferença entre esses personagens? Assim, tu falou do médico embarcado, mas tem um operador. Sim, vamos lá. Qual a diferença? O que compõe uma cabine de um transporte aeromédico? Vai depender naturalmente da aeronave que você está operando. Atualmente, eu opero um Koala, né? Eu opero porque eu faço parte da equipe, né? Eu sou operadora, por isso que eu opero, com 2 pilotos, um operador aerotático, que é um policial, que ele é responsável pela segurança, eu chamo de nossos brutamontes, são os operadores aerotáticos, o médico e o enfermeiro, nós somos uma equipe de 5, certo? Se eu tiver uma aeronave menor que só caiba um piloto na configuração aeromédica, vai ser um piloto, um operador aerotático, médico e enfermeiro, certo? Se for uma aeronave maior, uma asa fixa, eu posso ter 2 pilotos, eu posso operar, eu posso ter um fisioterapeuta de voo, se for remoções mais longas, eu posso ter um técnico de enfermagem, isso vai depender muito da configuração da aeronave, certo? Entendi. E aí hoje, a maioria das vezes, como é a tua rotina nessa atuação? Pronto, lá na PRF a gente faz tanto a parte de APH, né, o atendimento pré-hospitalar, um acionamento do SAMU ou da própria PRF informando um acidente em uma via ou então em um local específico. Então tu fica lá numa base? Isso, esperando. A gente fica no aeroporto, no aeroporto, na base da PRF, lá no aeroporto, de prontidão. Chegou a solicitação, se for um APH, decola. E o médico, ele é o responsável por apurar as informações mais detalhadas, tanto para facilitar o local de pouso, quanto para entender o que é que tem já na situação. Se for, alguém viu que tem um paciente que está preso em ferragens. Então, vamos ver com a central para acionar logo os bombeiros. Ou então, deixa eu ver outra situação... Eu preciso de apoio da AGM, da Guarda Municipal, para isolar uma área, se for na BR, por exemplo, para parar o tráfego naquele local. Então, o médico é que vai fazendo isso tudo, tanto que eu consigo colocar o meu celular conectado no fone, porque, assim, muitas vezes, assim, na verdade, não dá para ouvir. Né? Se eu botar para ouvir um áudio, eu não vou conseguir, mas eu consigo fazer ligação a partir do meu próprio fone. E eu vou fazendo essa regulação, certo? Ou a gente também pode fazer as remoções. Por exemplo, o último sábado agora, eu estava de plantão, eu fiz uma remoção de uma paciente lá de Macaparana, que estava com um EAP, né, um edema agudo de pulmão, e ela estava numa situação que lá eles não tinham medicações a mais para conseguir organizar ela. Tudo que eles podiam ter feito, eles já tinham feito. A BR, ela estava interditada por obras, então estava um trânsito gigante, não tinham noção de quantas horas aquela paciente demoraria para chegar aqui no hospital, no Procap, e a gente conseguiu fazer esse translado em 25 minutos.
Entende? A gente foi lá, parou num campo de futebol próximo ao hospital, a paciente foi levada de ambulância, peguei a paciente, organizei o que precisava ser feito de imediato, ela estava com adrenalina em bomba, porque ela estava fazendo uma bradicardia também, já organizamos e pronto, vim observando, deixei ela lá no campo do derby para ser levada para o Procap. Isso tudo em 25 minutos. Então, assim, essa paciente teve uma chance de vida porque a aeronave existia disponível para fazer esse socorro. E assim, em relação ao que aparece, você comentou da questão das ferragens, essa paciente com edema agudo de pulmão, diante da sua experiência, assim, o que mais aparece para você em relação ao transporte aeromédico? O que é mais comum? Vê, como qualquer plantão de emergência, vai aparecer de tudo. Qualquer coisa. Qualquer coisa. A gente tem muito aqui acidentes em rodovias. Por quê? Um helicóptero, ele é uma USA, ele é uma unidade de suporte avançado. Então, ele não vai ser acionado para ocorrências simples. Por exemplo, um motoqueiro que se acidentou e quebrou uma perna. Não, isso vai ser feito por uma unidade mais simples, exceto na situação em que não tenha unidade na localização, não tenha previsão de chegar, então a aeronave pode ser acionada. Mas, em geral, vão ser casos mais graves, vão ser acidentes mais graves. E é isso, né? A questão de presa em ferragens, ou então caiu numa ribanceira e precisa ser içada. Que mais? Tem essas transferências mais que precisam ser feitas com mais agilidade, um infarto que ocorre no interior, um TCE, um paciente, um politraumatizado que está mais grave no interior e que não vai aguentar aquelas 8 horas de transporte de ambulância, um transporte de uma criança pequena, que qualquer movimentação, qualquer instabilidade na parte respiratória vai comprometer a criança, um AVC em janela. Então, assim, o transporte aeromédico está 100% interligado na questão do tempo é vida, na Golden Hour. Se você consegue estabilizar o paciente e transferir ele o mais rápido possível para uma unidade com a complexidade que ele necessita, você está permitindo que ele tenha uma chance, entende? E a disponibilidade do aeromédico é essencial. Com certeza. Em relação à sua percepção e da própria equipe mesmo, que você vê a presença feminina em posições como a sua, como é presente, assim, você comentou em relação ao predomínio masculino, mas onde as mulheres se encaixam, assim, nesses cargos mais altos? Sim. O aeromédico é um serviço muito interessante, porque não são só os brutamontes que são necessários. As pessoas pequenininhas são muito necessárias. Não só no aeromédico, mas na parte de emergência em geral. Por exemplo, eu preciso fazer um resgate de um paciente de dentro de um carro. Se eu precisar entrar, estabilizar a coluna cervical e eu for muito grande, eu posso não caber no banco de trás do carro. Então, na emergência em si, uma pessoa pequena, uma mulher que é mais habilidosa, um homem grandão na parte de força, todo mundo vai ter as suas qualidades que podem ser utilizadas. E a emergência é muito isso, qual é o problema e a gente agora vai pensar em alguma coisa para resolver. Plano A não deu certo, vai ter o plano B. A gente vai desenrolando. E graças a Deus, o SAMU, pelo menos o SAMU Metropolitano do Recife, tem muitas mulheres. Nossa equipe é plena de mulheres cirurgiãs, tem muito cirurgião lá, tanto homem quanto mulher. E, assim, eu, graças a Deus, trabalho com muitas mulheres que eu admiro, que, assim, a gente ombreia com muito orgulho. Fantástico. Antes de falar de um ponto que a gente sempre toca aqui, que é sobre mercado, eu queria que tu desse uma pitadinha da medicina aeromédica. Assim, tem alguma coisa interessante que a gente não tem contato? Por exemplo, nessa questão da fisiologia lá em cima, tem alguma coisa assim que é interessante que tu pode dar uma pitada pra gente? Tem sim. Vamos lá. A parte da fisiologia de voo, ela vai variar muito também em relação à aeronave que você tá operando. Nos helicópteros, como a gente tem a possibilidade de voar muito baixo, por exemplo, eu tenho um paciente que eu não posso variar muito a pressão dele, porque se eu vario a pressão, né, quanto mais eu subo,
mais pressão tem, menos pressão tem, menos oxigênio eu tenho, Sim. certo? Eu não posso variar muito a quantidade de oxigênio que está chegando para esse meu paciente. Mesmo que eu esteja dando suporte de oxigênio, se eu subo muito, essas variações podem ser maiores. Inclusive a questão da pressão arterial também. No helicóptero, na asa rotativa, eu posso pedir, por exemplo, para o piloto, olha, esse paciente eu preciso realmente voar baixo. Tem condições? Tem condições. Então, vamos voar baixo, eu não posso subir muito. Já é diferente da asa fixa. E aí, a asa fixa vai ter as cabines pressurizadas e as cabines não pressurizadas, certo? Tem avião que não tem pressurização. Os aviões menores, digamos assim, um Seneca, um Caravan, eu não vou ter eu posso voar muito alto nele, eu posso voar 10.000 pés, que aí já vai ter uma queda de oxigenação importante, já vai ter variações na pressão, principalmente. Pressão tá 100% relacionada a volume também. Então, se eu vario muito a pressão, eu vou variar muito o volume das minhas cavidades. Eu vou distender muito o gás do meu estômago, por exemplo, o gás dos meus seios nasais, eu vou distender muito a minha bexiga. Então, eu tenho que pensar, se eu vou subir bastante, nesse caso, eu preciso subir muito para atingir uma velocidade maior, eu passo uma sonda vesical de demora no meu paciente para deixar a bexiga dele esvaziada. Eu passo uma sonda nasogástrica para deixar aberta, drenando. Eu avalio se tem algum risco dele ter um pneumotórax, porque se ele subir muito, o gás vai expandir e aí eu vou precisar drenar. Só que eu não consigo fazer as coisas durante o voo. Então, porque não sei se vocês conseguem imaginar, mas o espaço de uma cabine é muito restrito. Imagina. Muito restrito. Você não consegue fazer praticamente nada. Então, quem trabalha com aeromédico tem que saber prever tudo o que pode acontecer. Tem que estudar muito bem o paciente, tem que, inclusive, estudar ele ao longo do tempo, tá aperreando o médico que está lá, por exemplo. Eu vou fazer uma remoção, e aí, mudou alguma coisa? E aí, mudou alguma coisa? Enquanto está chegando lá. Exatamente, porque cada mudança pode precisar que eu tome uma atitude diferente. Então, eu tenho que chegar, eu tenho que sair, eu tenho que voar preparado, até porque tanto é um tamanho reduzido, mas é uma quantidade de peso calculada. Sim. Eu não posso dizer, não, eu vou levar todos os meus equipamentos. Não posso, porque eu nem tenho espaço e eu vou interferir no voo por causa da questão do peso. Uhum. Tudo é calculado, sabe? Se o paciente é mais pesado, o piloto calcula qual é a velocidade que ele tem que ir, qual é a altura que ele tem que ir. Porque existe uma coisa chamada envelope da aeronave, que é justamente os cálculos que têm relação com a altitude que ele está voando, o peso que a aeronave está, as angulações que ele pode fazer de subida e descida. É uma engenharia ciência, né? Absurda, uhum. Entendeu? Então, tudo conta. Se chega para mim uma solicitação de uma remoção, uma das coisas importantíssimas, qual é o peso do paciente? Qual é a altura do paciente? Se ele for muito grande, ele pode dobrar as pernas? Ele está com alguma fratura que impossibilite? Porque eu não posso chegar e descobrir isso na hora. Uhum. Entende? Então, precisa de uma previsão muito, muito, muito grande. Antes primeiro, top 2, top 1, talvez, episódios mais interessantes que a gente já teve aqui. Meu Deus. E a gente ainda não falou da endoscopia, viu? Oh, tem que marcar outro dia, talvez. Um episódio. Mas, primeiro, o que é um koala para leigos? O Koala é como a gente chama uma aeronave da Leonardo, que o nome mesmo é o AW119, certo? Mas apelidado carinhosamente como Koala. Do mesmo jeito que a gente tem o Esquilo, que é uma outra aeronave, que o nome dele não é esse, né? Mas tem os seus nomes, tem suas marcas. Eu vou um Koala, que é uma W119. Que é um helicóptero? Que é um helicóptero. Uhum. Para leigos, é um helicóptero. Para os não leigos, uma asa rotativa. Entendi. Excelente. Vamos falar do mercado? Vamos. Como é... Primeiro, tu falou da tua experiência em relação ao acesso a essa oportunidade, né? Mas essa é a única forma de acessar esse serviço? Existem outras formas de também se tornar um médico, um operador do SAMU, por exemplo? Vamos lá. Existem, certo? A aviação,
a aeromédica no Brasil, ela na maioria das vezes está relacionada com a aviação pública. Por quê? Por ser um serviço muito caro, muito oneroso, quem tem o poder de ter aeronaves, de manter aeronaves, geralmente são os governos. O Estado. Certo? Né? Exatamente. Não necessariamente o Estado, Não, mas... o Estado ente, né? Exatamente, o governo. E aí, aqui em Pernambuco, por exemplo, quem tem aeronaves? O GTA, que é o Grupamento Tático Aéreo, e a PRF. Não existe aqui em Pernambuco uma empresa privada de aeromédico, por exemplo. Mas poderia existir? Poderia. Hoje em dia, o que é que Pernambuco faz? Para as transferências de pacientes do interior que precisam vir para a capital. A gente não, né? O Estado contrata uma empresa de Fortaleza, a aeronave sai de Fortaleza, pega o paciente, por exemplo, em Petrolina, traz para Recife e a aeronave volta para Fortaleza. Você imagina o custo disso. Sim. Mas é o que existe hoje em dia. Com a chegada das asas fixas, das aeronaves de asa fixa, né? No GTA, a probabilidade é que isso vá mudando. Existe uma tarefa agora no governo que está tentando fazer isso, reduzir esse custo, porque as transferências de interior existem sempre. Um politraumatizado grave, um AVC grave, um infarto, eles precisam chegar com mais rapidez. Uma criança que está precisando. Imagina, Petrolina para cá, quantas horas são de ambulância? Sabe, Salgueiro para cá. Então, no SAMU a gente recebe muito. Muitas vezes a gente vai lá no aeroporto, pega esse paciente de ambulância e leva para o hospital para onde ele está regulado. E aí tá para chegar a aeronave. Eu tenho uma vinculação muito boa com o pessoal do GTA e eles me falaram que tá para chegar um King Air, que é uma aeronave espetacular. É um rei mesmo. E talvez, muito provavelmente, eles vão conseguir em breve fazer essas remoções. Em relação ao mercado, vai depender muito de onde você está. A realidade aqui é completamente diferente da realidade do Rio de Janeiro. Eu tive a oportunidade de fazer um estágio lá. No ano passado, eu passei 7 dias com o pessoal do SOAE, que é a Superintendência de Operações Aéreas. Lá na base na Lagoa, tem 3 bases, que uma é o SOAER, que é relacionada ao governador diretamente, tem a base aérea do Bombeiro Militar e da Polícia Civil, todo mundo junto. Então, assim, aquela coisa linda, o visual maravilhoso e vários helicópteros juntos. Lá existem os médicos dos bombeiros, que eles fazem concurso para ser médico do bombeiro, que aqui em Pernambuco não tem, não existe um concurso. Você pode entrar para os bombeiros militares e pode fazer medicina, mas você não atua como médico no bombeiro atualmente. Oxi. Mas lá é completamente diferente. Você faz já o concurso para entrar. Tem os médicos que são vinculados ao SOAE, que aí eles já são do SAMU do Rio de Janeiro, são pediatras que trabalham lá com o pessoal. Existem em São Paulo muitas empresas particulares de aeromédico também, que aí você pode ser um médico que está trabalhando, já tem experiência, já tem seu curso de medicina aeroespacial e tem a oportunidade de trabalhar privado também. Entendeu? Então, a questão do mercado vai depender muito da localização, de onde você está. Aqui em Pernambuco, especificamente? Só existe aeromédico SAMU Recife. Entendi. E aí, atualmente, para acessar, para ser um médico do SAMU Recife... Você precisa fazer o concurso da Prefeitura do Recife. E aí, passando no concurso, é lá dentro que a gente vai se encaminhando para cada área? É lá dentro que vai se encaminhando. Não o SAMU Recife atualmente tem mais de 100 médicos. Nem todos têm interesse em participar da questão aeromédica e nem todos também têm a possibilidade, porque lembra que eu falei que existe o TAF? Sim. Existe o teste de aptidão física, que é eliminatório, exatamente. Então, assim, vão ter muitos poréns, mas se aparece o desafio e você quer, você faz. Deixa eu te perguntar uma coisa que eu acabei lembrando agora. Lá naquela época que apareceu a possibilidade, tu foi falando com as pessoas e a maioria delas foi dizendo que não dava certo para tu. Tu já estava no SAMU, então... Sim. Tu já vivia uma rotina, uma atuação de emergência e de situações pesadas, enfim. O que é que essas pessoas achavam que não dava para tu? A questão do TAF? Não. Se vou te dizer. Em 2022,
estava terminando a medicação do meu filho. Lembra que eu falei que ele tomava imunossupressor? Então, eu ficava muito mais na parte da regulação, que é no telefone. Eu realmente, toda vez que eu estava para ir para a saída, para ficar nas ambulâncias, eu trocava para não me expor tanto ao Covid, até porque existiram várias ondas de Covid e muitos momentos de alta. Então, 2022 foi o meu momento de, meu filho está bem, não está com problema nenhum respiratório, agora eu vou poder seguir com o que eu amo, que é a emergência, que é cirurgia geral, tanto que eu passei 2 anos sem entrar num bloco cirúrgico, por causa do risco de levar Covid para casa. Então, assim, 2022 foi um ano de mudança realmente para mim, de retomar toda a trajetória na medicina que eu sempre sonhei ter, que eu passei 2 anos realmente reclusa, 100% reclusa para proteger minha família. Sim. E foi isso, 2022, La Luna sempre regulava, né? La Luna nunca saía na ambulância. Então, quem trabalhava comigo não sabia, não entendia essa minha paixão pela saída. Sim. Mesmo que eu dissesse, eu entrei aqui com o sonho de trabalhar na ambulância, mas é diferente você ouvir e você ver na prática. Na prática eu não fazia isso, porque eu tinha os meus motivos pessoais. E aí, quando eu passei a sair nas ambulâncias e as pessoas, sim, certo, você está saindo aqui, mas o seu perfil é de regulação, o seu perfil não é de campo, assim, aparentemente, né? Até porque eu sempre vou falar preconceito pela palavra, certo? O preconceito de você me ver, você não imagina nunca que eu sou a pessoa que eu sou. E quando você vai conversando, quando você vai entendendo a história, aí você, não, certo. Já entendi. Deixa aí nos comentários se é isso mesmo. Você tá vendo? Não, sempre me perguntaram, você é dermato ou você é pediatra? Oh, meu Deus. Nenhum dos dois, odeio os dois, entenda. Então, assim, pois é. Não, mas sempre foi, porque eu sempre falo, assim, falo muito tranquila, com os zinhoinha da vida, converso muito, e é isso. E, enfim, o preconceito, né, quando você observa uma pessoa. E aí, não tinha ninguém que acreditasse, realmente. E foi uma vitória muito grande para mim quando eu fui como dizem, né, a 01 do curso. Sim. As pessoas viram realmente que aquela pessoa que ficou reclusa, que ficou limitada à regulação e que realmente, poxa, agora ela está mostrando quem ela é realmente, que agora ela pode. Sim, sabe? Fantástico. Antes, assim, a gente sempre gosta de ouvir histórias, mas antes de ouvir histórias e de falar de endoscopia, tu tem alguma coisa mais para falar sobre o assunto? Perfeito, então vamos falar da endoscopia. Como é que a endoscopia entrou na história? Pronto, vamos lá. Na época de cirurgia geral, naturalmente todo residente se apaixona pela parte da digestiva. É muito normal porque é o nosso dia a dia. Mas eu estava pensando em ser cirurgiã digestiva, né? Fazer a sub. Só que eu via o dia a dia dos meus staffs e eu olhava, poxa, não é essa vida que eu quero ter. Apesar de eu gostar muito do assunto das cirurgias em si, não é isso. E aí eu comecei a pensar em proctologia. Não tinha tanto acesso à proctologia, porque lá no Otávio de Freitas a gente não é um serviço referência, não tinham tantos casos. Eu tinha apenas um staff que fazia algumas hemorroidas com a gente. E quando eu engravidei, foi exatamente no mês que eu tinha colocado para rodar o opcional de endoscopia. E aí eu vi aquele mundo maravilhoso, as pessoas educadas e, assim, muitos procedimentos complexos que eu não conhecia. Eu não sabia que podia operar por endoscopia. Eu não sabia que já estava começando a existir robótica por endoscopia. Eu não imaginava que era um mundo tão amplo. E aí poxa, é isso que eu quero fazer. Estou decidida, também pensando no futuro, pensando em qualidade de vida. Isso se adequa completamente a mim agora, que vou ser mãe, entende? E, assim, me apaixonei. E todos os colegas endoscopistas que eu perguntava, não tinha um que dissesse, não gosto de ser endoscopista. É realmente muito interessante. E lá eu descobri algo muito, muito diferente. Porque antes eu tinha na minha cabeça que quem fazia endoscopia eram mais os gastroenterologistas. E aí depois eu vi que o cirurgião que vai para a endoscopia, ele tende a ir para a área terapêutica.
que foi para mim um mundo que se abriu e eu me apaixonei, que é o que eu tô buscando cada dia mais fazer, que foi o que eu foquei quando eu entrei na restauração para fazer endoscopia. Lá é muito focado para terapêutica também, e eu já, inclusive, esse ano já fiz um curso também relacionado a isso e pretendo ir me desenvolvendo nessa área, a parte cirúrgica da endoscopia. Muito legal. Em relação à parte da endoscopia, você pode se tornar especialista pela cirurgia geral, pela gastro? Tem outro meio? Isso, tem outro meio que é diretamente da clínica médica. Ah, legal. Você pode fazer clínica e depois ir direto para endoscopia. E hoje em dia, assim, na sua vida, você atende mais? A gente até chegou a comentar. Você atua mais como cirurgiã geral ou diretamente, assim, na endoscopia, focado na parte terapêutica? Pronto. Antes de entrar na residência de endoscopia, quando eu disse, né, eu voltei em 2022 a atuar, eu entrei em um grupo e eu comecei a auxiliar muitas cirurgias. E aí voltou aquele ânimo, né, aquela paixão pela cirurgia. E eu até pensei em desistir da endoscopia, porque eu estava auxiliando muita cirurgia bariátrica e era um grupo maravilhoso, que inclusive vou citar, é o pessoal da cirúrgica, que são, meu Deus, colegas impecáveis, são pessoas do bem, é uma equipe realmente apaixonante. E quase que eu desisto de fazer endoscopia para ir fazer sub de bariátrica. Mas calhou que eu passei na prova. Outra possibilidade também, quando eu fiz a prova de residência, eu pensei, se eu não passar esse ano, ou eu vou para bariátrica, ou eu vou fazer minha pós em medicina aeroespacial. Eram as minhas duas opções se eu não passasse. Mas, graças a Deus, mãozinha de Deus, passei na residência. E aí, depois que você entra no mundo da endoscopia, é muito difícil você retornar para as atividades da cirurgia geral. Entendi. Agora o meu foco é aprimorar a minha mão na parte cirúrgica da endoscopia. Entende? Então, assim, eu tô atendendo em várias clínicas, eu dou plantão de endoscopia em alguns hospitais e continuo a minha saga de estudar, porque a gente nunca para de estudar. A gente não para de estudar depois que sai do colégio, que é o que a gente imagina inicialmente. A gente não para de estudar quando a gente termina a faculdade, a gente não para de estudar nunca. E quem para de estudar, na minha cabeça, morre. Estagna. É muito interessante. E é mais uma área assim, que a gente não tem muito contato. A gente não vê falando assim. É muito raro. Não. Acho que eu nunca tinha visto assim um endoscopista. E atuando ainda não vi. Achei interessante. Não, pois é, acho que corrobora a visão que talvez tu até tivesse também, né? Quem olha endoscopia de fora, imagina só exame. Exatamente. É você entrar, olhar a gastrite, identificar o H. pylori e acabou. E laudar. Acabou. Pronto, mas não é. Endoscopia é um mundo incrível. Fantástico. Muito bom ter contato com essas duas áreas que a gente não teria em um dia normal, né? Fantástico. Sim. Histórias. Nós gostamos de histórias. Aí quando a gente pede história, aí a gente pensa assim... Pode ser história lá do começo, tipo, coisas marcantes que ficaram das dificuldades do começo. Pode ser um caso mais marcante na sua carreira. Aí aqui a gente pode falar tanto de histórias da endoscopia, quanto de histórias de atendimento do SAMU, da atuação aeromédica, enfim. Coisas marcantes, coisas enfim, que chamaram a atenção. Da parte da aeromédico, né? Show. Já que o tema do podcast é isso. Nos 2 últimos anos, eu estava lá no Galo da Madrugada. Olha aí. Certo? Meu plantão é o plantão do sábado. Então, eu sempre estarei no Galo da Madrugada. E em vez de ficarmos na base, no aeroporto, é organizada uma base ali no metrô do centro do Recife, para que facilite a chegada do paciente até nós, porque é uma multidão. O SAMU organiza uma estrutura espetacular de vários postos de atendimento no meio da multidão. Muitas motolâncias também rodando, fazendo os atendimentos. E nesse ano, a gente teve o atendimento de um jovem de 15 anos. A história morava com a avó, era o primeiro carnaval que ele estava saindo e ele foi atacado por um grupo e esfaqueado no abdômen. E aí a equipe da USA conseguiu pegá-lo lá no meio do pessoal, no posto de atendimento e já correu para a gente. E aí a gente fez o voo. Metrô lá para o campo do Derby para chegar na restauração, que a Hospital da Restauração não tem heliponto,
Se Deus quiser, um dia vai ter. Aham. Mas a gente ainda pousa ali no campo do derby e uma USA faz esse pequeno traslado para dentro do hospital. E eu era residente de endoscopia lá. Então, acompanhando o menino, óbvio que a gente fica querendo saber como é que tá. Na verdade, a gente sempre quer, né? Poxa, como é que tá o meu paciente, aquele que aconteceu tal dia, nananã. Sempre que eu posso, se eu entreguei para algum colega ou se retornou para algum colega, eu tento ter alguma novidade. E eu fiquei acompanhando ele. E um dia eu fui chamada para fazer endoscopia lá na UTI. E quando eu cheguei, era ele. Caramba. Isso já tinha muitos dias, acho que tinha uns 30 dias já Nossa. do acontecido do galo da madrugada. E, assim, ele ainda estava muito grave, tinha perdido um rim, estava realmente, assim, numa situação muito difícil. Fiz a endoscopia dele e tudo. E, algum tempo depois, tive a notícia de que ele tinha melhorado e que ele recebeu alta e que ele ficou muito bem. E aí eu fico Massa. pensando, me arrepio todinha. Aham. Quem não se arrepiou E aí eu fico agora, pensando, morreu já. a importância daquela aeronave no metrô do Recife para pegar aquele menino, aquela criança, 15 anos. e levar rapidamente para um hospital, porque ele foi operado de imediato. Ele já chegou e ele já foi para o bloco cirúrgico. Uhum. Entendeu? Então, assim, eu fiz... Tô toda arrepiada. Aham. Eu sei que a equipe, eu sei que o SAMU, tanto a pessoa que o atendeu ali no posto, quanto quem estava na ambulância para levar, quanto quem estava na aeronave, quanto quem o recebeu lá no hospital, e todo mundo que acompanhou ele no internamento fez muita diferença na vida dessa criança. Com certeza. Que história fantástica. Quando a gente recebeu aqui outra pessoa também que tem uma experiência no SAMU, o Hector, tu conhece bem também. Sim. E aí eu perguntei a ele, quando ele falou das histórias, como é que vocês fazem para se preparar emocionalmente também para as situações? Porque eu imagino que vocês encaram muitas situações complicadas e pesadas, né? Uhum. E que também, de vez em quando, não dá para salvar. Sim. Vocês devem lidar... Inúmeras vezes, Pois inclusive. é. Como é que vocês lidam com isso? Vê, eu acho que não é uma preparação rápida. Eu vejo que a minha preparação começou no momento que eu entrei na medicina. Uhum. Acho que você ter o acompanhamento de todas aqueles módulos mais iniciais que você, para que eu estou vendo isso? Na minha faculdade, era muito a parte de saúde coletiva, que era carinhosamente chamada de SACO. E tinha, assim, muita parte, assim, humana, de você observar o ser humano, de você observar a identidade, a parte social que ele está inserida, a família. Então, você enxergar o outro como uma pessoa, já começa a lhe dar casca para entender o que você pode e o que você não pode fazer. O conhecimento teórico, ele vai ser imprescindível para você também entender até que ponto você é capaz de intervir e até que ponto você não é. Eu sempre me interessei muito também pela parte da paliação, tanto que já na faculdade eu buscava aprender mais sobre, depois que eu me formei, eu participei também de alguns simpósios, algumas coisas, e para você aceitar, para você se blindar, que eu acho que blindar não existe, você sempre vai se emocionar, você sempre vai ter um impacto daquilo na sua vida, você tem que entender exatamente isso, até que ponto é seu, até que ponto é da medicina, até que ponto é Deus, é a vida, é a trajetória que aquela pessoa trilhou, é a situação, sabe? Tem uma história, já que vocês gostam de histórias, que é assim, a ocorrência que eu nunca vou esquecer na minha vida. Nunca, nunca, nunca. Eu estava com o meu filho pequeno ainda em casa e na troca de plantão, assim, eu rendi a colega, já fui saindo. Era para um bebê, ele tinha 2 meses de idade e a história é que ele estava engasgado. Enfim. Quando eu cheguei lá, era uma mãe de 16 anos, que era mãe solo, estava com a tia e a criança estava em óbito. Estava com um sanguezinho no nariz, mas ele estava em óbito há não sei quanto tempo. E eu entrei na casa, peguei aquele corpinho na mão, identifiquei que ele estava em óbito e contei para a mãe que ele realmente que não tinha o que a gente fazer.
E a tia passou a gritar muito. Foi você que matou ele. Foi você que dormiu em cima dele. Meu E aquela Deus. criança, que era a mãe de 16 anos, completamente travada. Em Não choque. sabia o que fazer, não sabia o que pensar, não sabia de nada. E a gente, como equipe, vendo aquela situação também, eu saí de lá quando, né, enrolei o bebezinho. Quando a gente saiu de lá, eu saí aos prantos. Eu não consegui parar de chorar, mesmo chegando na base. Toda a equipe ficou. Realmente, naquele dia, foi muito pesado para todo mundo. A gente sabia que a gente não tinha o que fazer, porque o óbito já tinha acontecido. O que a gente podia fazer era tentar intervir na situação. Eu não fui capaz naquele momento. Eu não tive capacidade emocional no momento, pela minha situação também de mãe. Eles era muito próxima à idade do meu filho. E a enfermeira que estava comigo, o condutor que estava comigo e a técnica ficaram conversando com a mãe e com a tia, né? Sobre a situação, sobre o que precisava ser feito, tudo. Mas eu não tive capacidade nenhuma. Então, existem, às vezes, na nossa vida, momentos que a gente vai ver que a gente não é capaz, naquele momento, de fazer algo. E mostrar isso para a equipe da gente e dizer, olha, hoje eu não estou bem com essa situação, eu não consigo. Eu sei que normalmente eu consigo, mas hoje eu não consigo. Ser sincero com você, sim. Ser sincero com o seu paciente, sabe? Isso é essencial. Para você se proteger e para você proteger o outro. Porque fingir que você está resolvendo alguma coisa não ajuda nada para ninguém. Uhum. Entendeu? Então, assim, essa é uma história que eu nunca vou esquecer da minha vida. Poxa vida, eu também não vou esquecer, doutora. Tem um pai de uma colega da gente que ele fala assim, eu já escutei ele falando isso algumas vezes, olha, vocês não são robôs, vocês não são um computador. Às vezes vai dar certo, às vezes não vai, às vezes vocês vão conseguir lidar, às vezes vocês não vão conseguir lidar. E é isso aí, vocês não são um computador. Ele fala exatamente assim. E essa frase me marcou muito, assim, porque às vezes a gente se cobra tanto, né, em relação a certos aspectos. Pessoal, o corte que começou no minuto 0, ele pode finalizar. Porque a gente tem uma limitação de tempo, doutora, mas a gente tem interesse em um próximo episódio. Tô dentro. E aqui depois a gente tem um bolo ainda pra gente conversar mais. Tá bom. Porque foi assim, um episódio fora da linha, Cheio de fora coisa, da né? curva. Foi muito bom aprender com você, assim, porque tanto falando de áreas que a gente não conhece tanto, mas vendo sua mente blindada, suas percepções de mundo, assim, são algo muito, assim, pra gente foi algo muito valioso. Eu tenho certeza que pra audiência também foi. Foi um prazer lhe receber aqui. Viramos fãs. Está dito. Como é que a galera lhe encontra? Né? Me encontra no Instagram, né? Doutora Laluna Brandão, Laluna com 2 L's no Lu. Tô no Facebook também. E só, se quiserem meu telefone também eu dou, se quiser conversar, adoro conversar. Excelente. Que precisar. A gente vai deixar as suas redes sociais nos comentários, na descrição, certo. E aí quem quiser pode entrar em contato pelas redes sociais, então, né? Isso. Maravilha. Exatamente. Pessoal, episódio fantástico. Quer deixar uma última palavra para a galera, para os estudantes de medicina, enfim, para os estudantes de ciências aeronáuticas, sei lá. Vamos lá. De estudante para estudante, né? Pode Porque ser. eu já disse, eu sou uma eterna estudante. Nunca duvide da capacidade que você tem. Mesmo que você duvide, se cerque de pessoas que confiam em você, que acreditam em você. Eu tenho a minha família que está sempre junto comigo quando eu estava saindo de casa agora. Como eu disse a vocês, eu moro longe, né? Então eu vim para cá. Amanhã eu já vou viajar, que eu vou para um outro curso aeromédico, vou lá para a minha resistência lá no Pará. E meu marido ficou em casa, meu filho ficou em casa, e eu agradeci a meu marido pela parceria, por ser tão parceiro, por entender que eu só volto segunda-feira à noite para casa e que eu tô aqui num podcast em Boa Viagem, muito longe da minha casa. E é isso, cercar-se de pessoas que acreditam em você e ter fé que qualquer dificuldade passa. Excelente. Vamos bater palma. Produção. Fantástico. De novo, se você chegou até o final, deixa sua curtida, deixa seu comentário. Não sai
sem mandar esse episódio para os seus amigos, enfim, salva aí, assiste de novo depois, anota as coisas. E eu quero parabenizar a organização de vocês aqui, a dedicação de vocês aqui também. Tá no meio da semana, em um curso muito corrido, tá se dedicando a aprender outras coisas, a divulgar outras coisas, até aprender a se comunicar, né, que é tão importante pra gente. Com certeza, isso aqui que vocês estão fazendo vai refletir muito no futuro a conversa que vocês vão ter com seus pacientes, a conversa com os familiares, dar aula, se vocês quiserem. Então, parabéns. Excelente, obrigado. Excelente, enfim. Deixa aí o seu comentário, a sua curtida, se inscreva no canal, compartilhe com todo mundo e até o próximo. Tchau, tchau.